E o Supremo Tribunal Federal avalia antecipar o julgamento de Jair Bolsonaro no caso da suposta tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, que todo mundo em sã consciência sabe que não aconteceu. A medida ganhou força depois que o governo americano sancionou Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. Os ministros do Supremo veem a pressão de Trump como uma espécie de chantagem e não pretendem ceder às demandas. O julgamento pode ser concluído até o final de agosto, antecipando previsão inicial de setembro. O prazo para a defesa de Bolsonaro apresentar as alegações finais vai até o dia 13 de agosto. 13 de agosto. O STF mudou a estratégia após as sanções e dispersão de apoiadores na Praça dos Três Poderes. O que a gente está vendo aí, então, meu caro Sepúlveda, o regime brasileiro, ele vai duplicar, triplicar, multiplicar por 13 a aposta? É isso? Olha, eu queria fazer menção aqui ao que disse o senador Magno Malta. Já entro nesse tema, quero fazer menção ao seguinte: um dos grandes problemas, ou o grande problema institucional, está realmente no Senado, que se recusou militantemente a dar uma solução para o problema, deixando que o Senado se pronunciasse e julgasse os casos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora, nós ouvirmos dizer o seguinte: quem acompanha aqui os programas, quem acompanha, por exemplo, o Dr. Marcílio nas redes sociais, vê a série de absurdos que nós estamos vivendo, legais, né, ou ilegais, nesse julgamento. E agora temos mais uma resposta maravilhosamente legal. Não, nós vamos antecipar o julgamento só para reagir a Magnitsky. Isso mostra que esse processo é um processo de chantagem, é um processo político, é um processo em que não há provas, há uma predeterminação de uma condenação e nós usamos isso como chantagem sobre as vítimas que nem sequer deviam estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é uma aberração. Agora, nesse momento, o julgamento está sendo conduzido por um violador dos direitos humanos, por um violador da soberania americana, por um violador dos direitos de empresas internacionais, por um violador de direitos fundamentais no Brasil. É essa pessoa que está dirigindo esse julgamento, que além do mais é vítima, é promotor, é advogado de defesa, né, como nós vimos outro dia, dizendo para o Mauro Cid: não precisa responder. Então, eu pergunto o seguinte: isso me faz lembrar uma cena do filme Lawrence da Arábia, quando um personagem cai num poço de areia no deserto e ele, cada vez que se mexe para tentar sair dali, ele se afunda mais. E me parece que é o que eles estão fazendo. Pois é, a areia está movediça na região da Praça dos Três Poderes. Você está ligado no Braddock Show, oferecimento Golden Brasil. Senador Magno Malta, eu queria que você também desse um eco sobre essa possibilidade de o Supremo fazer esse julgamento antes do tempo previsto e antes de 7 de setembro, porque tem aí a previsão de grandes manifestações também no dia 7 de setembro. Será que Brasília também será um local impedido de haver manifestações nessa data, no mesmo dia em que o governo desse ano vai investir mais recursos na tradicional festa patriótica que o Exército faz no 7 de setembro? O senador desconectou. Vamos esperar a volta dele. Gilson, meu caro Gustavo Lopes, a gente está vendo aí a situação cada vez mais esquisita. Como descreveu muito bem o Sepúlveda, é areia movediça
o tempo todo. Essa antecipação desse julgamento, antes das manifestações que vão se intensificar, mesmo com proibições, é um sinal de que sentiram o impacto de Magnitsky, né? Sem dúvida, Serrão, sem dúvida. E eu até depois quero ouvir o Marcílio sobre isso, acho que ele vai poder falar muito melhor, porque do ponto de vista jurídico, me parece, né, eu não sou advogado, né, mas me parece, assim, muito estranho, para não usar outro adjetivo, essa forma como eles estão conduzindo esse julgamento. Aliás, todo esse julgamento, né, todo esse processo sequer deveria existir. Mas já que ele está colocado, pelo menos que ele seguisse um trâmite minimamente legal, minimamente tradicional. Não, eles estão inovando, a cada novo movimento eles fazem uma inovação. E é óbvio que isso tá completamente, mostra de um lado o desespero e mostra que eles têm pressa em achar que, bom, vamos logo resolver isso, porque o que eles querem a gente sabe, né? O roteiro já está escrito há muito tempo. Só que eles não contavam, né, com esse novo personagem que entrou agora na trama, que é a Lei Magnitsky, que é o governo americano fazendo essas sanções. Inclusive hoje, um pouco antes de nós entrarmos no ar, o porta-voz do Departamento de Estado americano falou justamente isso, falou, citando nominalmente numa coletiva de imprensa, citando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele abusou do poder, ele vem abusando do poder, ou seja, está escancarado para o mundo inteiro. Não se trata mais de uma guerra ideológica, se alguém acha que é isso, né? Porque algumas pessoas que criticam, né, a forma como a gente está defendendo, a ênfase com que a gente está defendendo, ou sobretudo esse trabalho heróico que o Eduardo tem feito, não, isso se trata de questão esquerda-direita, ideologia, não. Isso vai muito além disso. E se as pessoas ainda tinham alguma dúvida, o Departamento de Estado americano, na figura do seu porta-voz, deu uma coletiva de imprensa dizendo exatamente isso. O ministro Alexandre de Moraes está abusando do poder. Ou seja, o que mais precisa para as pessoas entenderem que não se trata de esquerda ou direita, se trata de um cara que simplesmente abusou do poder, abusou das suas prerrogativas e extrapolou todos os limites legais. E o STF, obviamente, que ainda, né, nesse momento que está ali apoiando, não sei até quando, repito, não sei até quando vai esse apoio, mas está ali embarcando nessa loucura. A gente está simplesmente rasgando o conceito de justiça. Não é só a questão jurídica, a justiça mesmo, esse conceito de justiça, que isso é tão importante para uma nação, para uma sociedade, de saber que, olha, existe justiça. Se algo der errado, eu posso recorrer, porque eu sei que a justiça será feita. Esse conceito, muito mais do que a questão jurídica, esse conceito até mesmo filosófico da justiça está sendo rasgado e jogado no chão no nosso país. André Marcílio, então vamos lá para a sua análise jurídica sobre essa possível antecipação desse julgamento de Jair Bolsonaro, que, né, é o resultado de julgamento mais manjado do mundo, né? A gente só está na dúvida de qual vai ser a efetiva punição que será aplicada ao Bolsonaro. Qual será o requinte de crueldade aplicada a essa punição? Ô Serrão, se você quiser que eu faça de fato uma análise jurídica sobre a antecipação desse julgamento, eu fico aqui em silêncio e tá feito. Não tem nenhuma análise jurídica para ser. É verdade, né? É como Machado de Assis, né? Há coisas que melhor se dizem calando, né? A gente pode fazer aquele diálogo famoso de reticências também que o Machado de Assis promove, salvo, se não estou muito enganado, no Dom Casmurro, não é? E que as reticências acabam dizendo, eu acho que aqui é isso, não tem análise jurídica a ser feita, é tudo político. Veja, é claro que quer-se com isso dar um recado de que, olha, a nossa corte, ela não sentiu nada. O STF ele está absolutamente absoluto, empoderado, soberano, né? Agora, se tivesse mesmo, não estaria antecipando, porque veja só do que se trata, né? Quando você, é a mesma coisa do gesto. Esse gesto de ontem do Moraes, que aliás tá todo mundo falando e tal, mas o Moraes, vamos lembrar, que tá dando um dedo do meio pra gente há 6 anos dentro desse país. Toda decisão dele é um dedo do meio. E não vou dizer onde, mas é um dedo do meio. Então, as decisões do ministro Moraes são o gesto mais obsceno que nós temos nessa nação há 6 anos. Esses são os grandes gestos obscenos que ele tem promovido aqui no Brasil. Lembrando que obsceno, né, a etimologia de obsceno é fora de cena.
né? Aquilo que é obsceno é aquilo que não está na cena. E é exatamente isso que tem acontecido. São decisões ilegais que estão fora da cena constitucional, fora da cena do direito, fora da cena da legalidade. É disso que se trata. E por isso que também a palavra obsceno tomou essa versão pornográfica, porque é um pouco isso, né? Aquilo que é fora de cena e aquilo que sai do que deveria estar à luz de todos, à vista de todos, acaba se tornando algo discutível moralmente. Agora, o ponto aqui é que politicamente, tanto o gesto de ontem quanto essa antecipação denunciam o que ele não queria. O ministro Moraes quis mostrar tranquilidade ontem no jogo do Corinthians e Palmeiras. Ele mostrou o quê? Intranquilidade ao dar aquele gesto. Essa antecipação do julgamento, ela gostaria de mostrar o quê? Uma tranquilidade, uma soberba, uma espécie de nós não estamos preocupados com isso, mas quando eles antecipam, eles mostram que eles estão preocupados e mostram que exatamente esse julgamento do Bolsonaro é o ato político que eles estão fazendo. Porque, veja, eu não pego a vida de um réu que pode ser condenado a 40 anos de prisão e brinco com ela. Eu não brinco com a vida de um réu dizendo, é isso que fizeram com a gente, então vou antecipar o julgamento. Cara, se você brinca com um réu, você não é juiz. Você não é nada jurídico que está sendo posto aqui na mesa. Ninguém brinca com a vida de um réu dizendo, vou julgar aqui agora eu vou julgar antes, agora vai ver o que eu vou fazer com o seu caso. Isso não é um julgamento, isso não é justiça, isso não é jurídico. Então é disso que se trata. Eles estão antecipando, brincando com a vida do Bolsonaro, que é isso. Se ele vai ou não ser julgado, dessa ou daquela forma, antes ou depois, brincando com a vida do Bolsonaro para mostrar força, acabam no fim mostrando fraqueza, assim como o Moraes, ao tentar mostrar tranquilidade, mostrou só obscenidade. Cláudio Franco, dá uma exibida de novo naquela imagem de ontem no estádio do Corinthians, a imagem do ministro Alexandre de Moraes, porque eu queria que o André Marcília também analisasse essa imagem, porque no artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que trata do impeachment, aplicável aos ministros do Supremo, está lá, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal no item 5, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Esse gesto não representaria uma quebra de decoro? Ou você fazer isso para a torcida do Corinthians pode porque você é corintiano? Bom, como eu sou palmeirense, eu tenho a vontade de dizer que pode, mas não pode, né? Não pode, não deve e não é correto fazer. Mesmo para o juiz, inclusive, que anulou o gol legítimo do Palmeiras, que não estava impedido. Mas, de qualquer maneira, esse gesto não apenas quebra o decoro, como não é digno de um juiz. De nenhum juiz, diga-se de passagem, não apenas de um ministro do Supremo. Nenhum juiz. Se um juiz de primeira instância fizesse um negócio desse para alguém, é muito possível que fosse punido pelos mesmos que estão nessas cadeiras do Supremo. Incrivelmente. Então, é disso que se trata. Sim, é possível que... Olha só, um gesto obsceno em público, ele, em primeiro lugar, é um ilícito penal. Então, o ministro poderia, inclusive, ser enquadrado pelo Ministério Público para responder nesses termos. Mas, mais que isso, pela lei de impeachment, no seu artigo 39, como você bem citou, Serrão, está lá enquadrado que quebra de decoro e ato indigno da sua função são crimes de responsabilidade que podem resultar no impeachment. É mais uma das razões, vamos deixar bem claro, não é a única e nem a mais importante. Nesse mesmo artigo 39, há também a previsão de que ministro do STF que julga um caso sendo suspeito, ou seja, recaindo suspeição sobre ele, também comete crime de responsabilidade. E se o ministro Moraes não é suspeito para julgar esse caso do golpe, que a PGR diz que ele
que havia um plano para matá-lo. Imagina se você suspeição, só para o público entender, na nossa legislação significa, por exemplo, você ter um inimigo, você julgar o seu inimigo, aí você não pode, você é suspeito. Você, por exemplo, tem interesse no resultado da causa, aí você não pode, porque você é um juiz. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!